O Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio recebeu uma ligação logo após as 10h55 da manhã, relatando o massacre de uma família de 4 pessoas em Setagaya. Silenciosamente e rapidamente se tornar papel. As vítimas foram Mikio-san, de 44 anos, sua esposa Yasuko-san, de 41 anos, sua filha Nina-chan, de 8 anos, e seu filho Rei-chan, de 6 anos. Todos foram brutalmente mortos na casa no início da noite. Por 10 anos, Yasuko vinha administrando um negócio de tutoria em casa, na casa de sua irmã, ao lado. Sua irmã morava lá com o marido, filho e a mãe deles, Haruko. Quando a mãe de Yasuko não conseguiu contatá-la naquela manhã, ela foi até a casa ao lado, apenas para fazer a descoberta mais horrível de sua vida. A casa isolada estava em completo desarranjo. Ela havia sido revistada, com gavetas puxadas para fora. Pegadas ensanguentadas estavam por toda a parte. Haruko descobriu todos os 4 corpos e, em choque, correu de volta para sua casa. Sobrecarregada, ela desabou diante da filha e do genro. Foi o genro de Haruko que fez a chamada de emergência. A polícia chegou ao local, às 11h06, sem saber do pesadelo que estavam prestes a descobrir. Logo aprenderiam quase tudo sobre o assassino, tudo exceto sua identidade e o motivo por trás de um crime tão violento. Ele deixou seu DNA por todo lugar. Ele deixou suas roupas e a arma do crime no local. Ele usou o computador da vítima. Ele comeu no mínimo 4 sorvetes do freezer deles. E ele ficou dentro da casa por horas e horas enquanto a família jazia morta naquele dia, que era 31 de dezembro de 2000, a primeira véspera de Ano Novo do século XXI. Deixe-me levá-lo de volta 25 anos. Japão, o ano de 2000, à beira do novo século. A economia ainda estava instável, mas a cultura estava explodindo. Tóquio, iluminado por neon, fervilhava com fliperamas, anime, telefones flip, com internet. Sim, quando a maior parte do mundo estava apenas começando a explorar o envio de mensagens de texto, o Japão já estava na internet. E, claro, o lançamento do PlayStation 2. Estrelas pop japonesas dominavam o rádio. Utada Hikaru, Ayumi Hamasaki e a moda era destemida, como a popular tendência das garotas de Harajuku. A indústria cinematográfica estava em alta, com filmes como Battle Royale, que causou controvérsia e também levou a cultos seguidores para muitos que viviam ou visitavam o Japão. O futuro parecia ter chegado, mas era uma realidade distinta para as famílias dos subúrbios. Com a chegada da véspera de Ano Novo, as famílias faziam a limpeza de suas casas. Eles penduravam decorações para atrair boa sorte e afastar espíritos malignos. Mas a paz não chegou para todos, porque foi quando a notícia se espalhou de que uma família inteira havia sido assassinada em sua própria casa. Quando a polícia entrou, foi isso que eles encontraram. No primeiro andar, na sala de estudo, pegadas ensanguentadas rastreavam lentamente em direção à porta. A cena era caos. Objetos espalhados, um lar que não mais parecia ser. Na base da escada, eles encontraram o pai, Mikio. Ele ainda estava com suas roupas de rua, um chinelo ainda preso ao seu pé. Seu corpo mutilado, 7, talvez 8 feridas de faca. O sangramento foi massivo. Fragmentos de uma faca de sushi embutidos profundamente em seu crânio. Ele não tinha chance. Enquanto os oficiais subiam as escadas para o segundo andar, eles se depararam com algo ainda pior. Perto da escada do sótão, mais 2 corpos. Nina, a primogênita, agachou-se. Yasuko, a mãe, deitada ao lado dela. Ambas foram esfaqueadas repetidamente. Rostos, pescoços devastados. O ataque a Yasuko foi tão violento que sua cabeça estava quase irreconhecível. Alguns dentes de Nina foram arrancados, sugerindo que ela também foi espancada. Seus corpos estavam cobertos com muitas roupas.
Ambos ainda estavam em seus pijamas e sofreram as feridas mais brutais de todas. Depois veio o quarto das crianças. Dentro, eles encontraram o filho mais novo de bruços na cama de baixo. Ele havia sido estrangulado manualmente, sem ferimentos de faca, mas o corpo mostrava sinais, sangramentos nasais, marcas de pressão. Foi um assassinato brutal e pessoal. E algo mais, o quarto dele, o único sem manchas de sangue. Para compreender melhor os assassinatos, é necessário entender a disposição da casa. De fora, a casa parecia como qualquer outra, uma típica casa suburbana em Setagaya, Tóquio. Parecia conectada aos vizinhos, onde a irmã e mãe de Yasuko moravam, mas por dentro, uma parede à prova de som separava as famílias. Este não era um espaço compartilhado. Era uma casa dividida para duas famílias. O lado da vítima tinha 4 níveis, o primeiro andar, o mezanino, o segundo andar e o sótão. Ao entrar na casa próxima ao estacionamento, você adentrava o escritório. A maior parte do primeiro andar era ocupada por uma sala multiuso, o espaço de trabalho do pai, uma recepção e o local de estudo das crianças. Havia 2 mesas, ambas com computadores, uma grande estante contra a parede e, por perto, um pequeno depósito. No mezanino, eles tinham um banheiro, um vaso sanitário separado e o quarto das crianças com uma beliche e um piano. O quarto tinha sua própria varanda e apenas 4 degraus acima ficava o segundo andar. A cozinha e sala de jantar ficavam de frente, com uma modesta sala de estar escondida atrás. No topo estava o sótão. À noite, a mãe Yasuko escolheu dormir com Nina porque estava se sentindo doente. A única maneira de subir para o sótão era uma escada retrátil do nível do mezanino. Agora aqui está a questão. Durante o incidente, as persianas da garagem estavam fechadas. Não havia sinais de arrombamento. Um pequeno carro estava intacto na entrada da garagem. A caixa de correio tinha uma luz com sensor de movimento e a porta da frente possuía uma fechadura de alta segurança Miwa, 2 buracos para chaves, uma chave e uma corrente. Quem entrou naquela noite ou tinha uma chave ou não precisou dela. Nunca ficou claro como o assassino entrou na casa, mas os investigadores acreditam que ele provavelmente entrou por 30 por 40 milímetros a pouco mais de 3 metros do chão. Um aperto apertado, mas não impossível para alguém esguio. A polícia teoriza que o assassino escalou a cerca, usando um aquecedor de água ou uma caixa de saída como apoio para os pés. Um galho quebrado, a tela da janela caída e pegadas no solo abaixo. Eles testaram essa teoria. Um oficial magro conseguiu escalar, então sim, era possível. Contudo, alguns creem que ele pode ter entrado pela varanda ou sido autorizado pelo próprio Mikio. Mas no relatório oficial, a janela do banheiro permanece como o ponto de entrada mais provável. Os assassinatos provavelmente aconteceram depois das 10h30 da noite. Essa foi a última vez que Mikio acessou seu computador. Ao entrar em sua conta de e-mail, usando sua senha, por volta das 11 da noite, um barulho alto ou surdo foi ouvido por um membro da família ao lado, a irmã de Yasuko. Acredita-se que poderia ter sido a escada do sótão caindo ou talvez Mikio caindo durante a luta. Com base na linha do tempo, os investigadores acreditam que a família foi massacrada entre as 11 e 11h45 da noite. A perícia examinaria depois o conteúdo estomacal das vítimas. Os resultados indicaram a hora da morte por volta das 11h30 da noite. A última hora de suas vidas foi marcada por violência, pânico e medo. Ninguém conseguiu sair vivo. O assassino entrou pela porta do banheiro e acredita-se que primeiro estrangulou o filho mais novo, que dormia em uma beliche no quarto das crianças. Então, ou o assassino desceu as escadas e atacou o pai enquanto ele estava trabalhando no computador, ou o pai confrontou o assassino e houve uma luta. Porque no pé da escada, o pai foi encontrado mais tarde deitado de lado, com nada além de suas roupas e um chinelo. Houve uma luta,
Acredita-se que depois o assassino foi para o sótão, onde a mãe e a filha ainda dormiam. Ele as emboscou com a mesma faca de sushi. Manchas de sangue na cama e no colchão confirmam que elas foram atacadas enquanto dormiam. O assalto foi tão violento que deixou marcas profundas de faca na cabeceira da cama. Durante o ataque, a faca quebrou e ele deixou a mãe e a filha brutalmente feridas. No entanto, elas conseguiram sobreviver ao primeiro ataque. Acreditando que o agressor havia fugido, a mãe desceu a escada com sua filha. Ela tentou tratar os ferimentos da filha usando esponjas médicas e um kit de primeiros socorros. Infelizmente para elas, o assassino não havia ido embora e a casa era muito pequena para fugirem sem serem notadas. O assassino logo voltou, agora com outra faca da cozinha. E o que se seguiu foi ainda mais selvagem. O rosto da mãe ficou irreconhecível, uma bagunça de cortes e traumas. A filha também foi esfaqueada um número não divulgado de vezes. O segundo ataque revelou uma raiva clara e descontrolada. Suspeita-se que o assassino se feriu neste momento. Mas sobre isso mais tarde. E também não está claro se a porta da frente estava trancada quando os corpos foram encontrados. Isso deixou a possibilidade de que o assassino saiu pela porta da frente com pegadas na casa, indicando que ele seguiu nessa direção. É aqui que fica realmente perturbador, pois ele não saiu de imediato. Ele ficou por horas. Na maioria dos casos assim, você esperaria que o assassino fugisse rapidamente, sumisse antes que os corpos esfriassem, mas não este. Dentro da casa, parecia que alguém tinha estado à procura de algo, ou pelo menos fingindo estar. Gavetas arrancadas, documentos e livros bancários espalhados por todo o local. Recibos, documentos, até mesmo produtos de higiene. Encharcados e jogados na banheira. Depois veio o banheiro. O assassino defecou no vaso sanitário e deu descarga. Foram deixados rastros, suficientes para analisar. Investigadores encontraram vestígios de gergelim e pepinos em conserva, uma refeição típica japonesa. Não correspondia ao que as vítimas haviam comido. Esta era uma refeição anterior, já parcialmente digerida. Não está claro de quem era a refeição. Provavelmente do assassino. Sim, testaram para DNA, mas as fezes são uma fonte fraca. Ainda assim, até seus movimentos intestinais viraram pista. Ele não tinha terminado. Ele rasgou os documentos de tutoria de Yuzuko e jogou-os na banheira, revirou as bolsas dela, jogando o conteúdo na água também. Ele se tratou. Durante o ataque, o assassino feriu sua mão direita. Então, ele se curou usando o próprio kit de primeiros socorros da família, colocando tudo sobre a mesa de jantar. Toalhas ensanguentadas, bandagens, até uma bandagem presa a um caderno. Ele usou absorventes para estancar o sangramento. Um método não comum entre civis, mas padrão no treinamento militar. Estéril, absorventa eficiente. Ele foi treinado? Muitos acreditam que sim. Suas luvas ensanguentadas e ambas as armas do crime, uma faca de sushi e uma faca de cozinha, foram deixadas na cozinha. Então ele comeu a comida deles. Ele saqueou a geladeira, 4 copos de sorvete, um pouco de presunto, chá de cevada e um melão retirado com as próprias mãos. Sem utensílios, apenas potes de sorvete, espremidos, espalhados pela casa, perto do computador, na cozinha, na sala de estar. Encontraram até chiclete mastigado e uma xícara de chá com saliva, mas ele nunca tocou no refrigerante ou no álcool. Ele usou o computador da família a 1h18 da manhã. Ele navegou em um site de uma companhia de teatro que Mikio frequentemente visitava. Ele até criou uma pasta vazia. Sua impressão digital foi encontrada no mouse, mas não no teclado. Sua sessão terminou a 1h23 da manhã, então ele saiu do sistema. Então, é possível que ele tenha cochilado. Um travesseiro foi encontrado no chão da sala com uma marca clara, como se alguém tivesse deitado nele. Naquela manhã, por volta das 10 horas, o computador ligou novamente. Mas isso pode ter sido a mãe da Yasuko na casa ao lado, quando ela, acidentalmente, chutou o cabo ao nos visitar, religando o computador.
As pegadas do assassino foram analisadas minuciosamente. Alguns acreditam que eles mostraram movimentos ao estilo militar, porque ele se movia com precisão, caminhando de lado, de costas para a parede, por espaços estreitos. O histórico militar é uma teoria crível que revisitaremos depois. Como ele conseguiu fugir após deixar a casa? Havia muitas teorias. Havia estações de trem e pontos de ônibus. Ele poderia ter simplesmente andado, pego o transporte público ou dirigido para longe. Mas o fato é, ninguém o viu. Não havia circuito fechado de televisão, não havia testemunhas, nada, exceto talvez um homem. Às 5:30 da tarde, no mesmo dia, um homem apareceu na estação Topunico com uma grave lesão na mão, com o osso visível. Ele tinha cerca de 30 anos, media aproximadamente 175 centímetros, usava uma jaqueta de penas preta e jeans. Ele recebeu tratamento, mas ninguém nunca descobriu quem ele era ou como ele se machucou. No início, a polícia ignorou isso. Eles não acreditavam que o assassino pegaria um trem, mas quando seguiram em frente, meses depois, o homem já tinha partido. Uma das partes mais estranhas deste caso é que o assassino não apenas deixou evidências para trás, mas também deixou seus próprios pertences, como se não se importasse. A maior parte foi encontrada no segundo andar, deixada à vista de todos. O assassino usou 21 centímetros, especificamente, uma Seki Maguroku Ginzu. É uma faca de cozinha comum no Japão, produzida em massa, em Gifu, e vendida em supermercados locais, incluindo os próximos às estações de Kyoto e Yoga. Na época, alguém com uma descrição geral semelhante à do suspeito foi até visto comprando uma. Mas quando a polícia localizou o homem em 2021, seu DNA não correspondia. O suéter. Este é infame. Um suéter raglan cinza e roxo, tamanho G, estava dobrado cuidadosamente, a jaqueta. Uma jaqueta preta, único AirTech, de penas, tamanho grande, também foi deixada para trás. Chegou às lojas em outubro de 2000 e vendeu como água mais de 80 mil unidades, com 10 mil vendidas apenas em Tóquio. Sangue tipo A, possivelmente do assassino, foi encontrado nos punhos. Uma pochete verde, escura, desgastada, claramente usada por anos, fabricada por uma empresa em Osaka e vendida em 35 prefeituras, entre 1995 e 1999, principalmente em lojas de desconto na área de Kanto. Os investigadores também encontraram um detergente raro usado na bolsa, principalmente vendido fora do Japão. Isso alimentou teorias de que o assassino havia viajado para o exterior. Eles também encontraram vestígios de material fluorescente, a princípio suspeito, mas depois atribuído a marcadores de texto comuns. Isso levou alguns a especular que o assassino poderia ser um estudante quando usava aquela bolsa. Areia na bolsa. Esta parte levantou suspeitas. A areia não veio apenas do Japão. Foi rastreada até o deserto de Mojave, perto da base aérea de Edwards, na Califórnia. No entanto, a areia da península de Mura, no Japão, também foi encontrada no bolso do casaco. Isso sugere que o assassino, ou pelo menos os itens, estiveram em ambos os lugares. Ele pode ter viajado ou ter algum histórico lá. Um chapéu cinza do tipo buni, feito de acrílico, mas forro preto, um típico chapéu de chuva ou sol. Era de tamanho único e vendido em lojas de jeans em todo o Japão. Mais de 3.400 foram vendidos entre 1998 e 2000. E assim como a camisola, alguns foram vendidos nas mesmas lojas de Tóquio. Havia também um curto cachecol verde com um padrão xadrez vermelho-laranja com cerca de 130 centímetros de comprimento. Parecia algo que um adolescente ou até uma criança usaria. Pelo desgaste, o assassino pode tê-lo usado por anos, talvez desde criança. Também foi encontrado um par de luvas de couro forradas com lã preta, medindo cerca de 26 centímetros. Elas pareciam novas, mas estavam manchadas com o seu sangue. Mais de 10 mil pares haviam sido produzidos em massa. É possível que ele tenha comprado eles apenas para este crime.
Foram encontrados 2 pares de lenços Muji, um na cozinha, um no andar de cima. Ambos estavam limpos e passados. Um deles tinha um corte, provavelmente usado para envolver o cabo da faca, possivelmente para obter melhor aderência ou prevenir respingos de sangue. Um deles tinha o sangue do assassino, possivelmente usado para estancar a hemorragia. Alguns teorizaram que a forma como foram usados pode ter significado ritualístico ou cultural. Panos similares eram usados em fábricas de frutos do mar na China e em cerimônias no norte das Filipinas. Eles também acharam vestígios de colônia, possivelmente Drakkar Nor ou uma versão anterior dela. Drakkar de Guy Laroche nos lenços e na pochete. A colônia era muito popular entre os skatistas americanos nos anos 80, foi vendido no Japão no mesmo período e ainda podia ser encontrado em alguns locais. Finalmente, as pegadas. Elas combinavam com um tênis britânico chamado Slazenger, fabricado na Coreia do Sul. Cerca de 4.500 pares foram vendidos entre 1998 e 2000 em cores como branco, cinza e marinho. O tamanho: cerca de 27,5 centímetros na numeração japonesa. Mas eis a reviravolta. Esse tamanho específico nem sequer foi confirmado para a venda no Japão. Então, é provável que os sapatos tenham sido trazidos do exterior, seja da Coreia do Sul ou importados privadamente. Porém, certas coisas sumiram. Uma delas era uma blusa de moletom especial que pertencia ao Mikio, o pai. Era da marca Descent, com a palavra Dive impressa e um gráfico de peixe, algo que você não confundiria com um moletom genérico. Vendido entre 1990 e 1996, não algo que você roubaria aleatoriamente, a menos que soubesse onde estava. E então, havia o dinheiro, cerca de 200 mil ienes, talvez 150 mil, dependendo da fonte. Muitos pensavam que era o dinheiro da mensalidade escolar para Yasuko, a mãe, que sumiu junto com a carteira que o guardava. Porém, o estranho é que outros objetos de valor foram deixados para trás. Livros bancários, cartões de dinheiro e até ouro intactos. Os documentos foram manuseados por alguém. Mas outro envelope, contendo 60 mil ienes, estava apenas sentado em outra sala, intocado. Então sim, não parecia realmente um roubo. Parecia algo direcionado, como se o assassino buscasse coisas específicas, ignorando o resto. O que sabemos sobre o assassino? A Polícia Metropolitana de Tóquio divulgou um perfil comportamental e físico. É surpreendentemente detalhado. Homem tipo sanguíneo A, confirmado por sangue deixado no local. Nenhuma das vítimas tinha esse tipo, provavelmente destro, isso baseado no ângulo e profundidade das feridas. Jovem entre 15 e 24 anos, aproximadamente 1,70 m de altura, 5 pés 7 polegadas magro. A polícia acredita que era um adolescente ou estudante devido à pochete e ao cachecol curto, típicos de estudantes. O tamanho do cinto e do cachecol, ambos pequenos, são adequados para um adolescente. Sua bolsa tinha vestígios de tinta, de marcador de texto e item incomum para adultos carregarem. Foram encontrados cabelos pretos. Um parecia ter sido aparado com máquina de cortar cabelo. O DNA no cabelo combinava com o sangue. Ele também deixou impressões digitais. Seu polegar tinha uma espiral parecida com o nariz de um porco. Único, mas sem correspondência, nos registros criminais do Japão. Mesmo depois que a polícia comparou mais de 2.000 suspeitos, isso sugeriu que ele não tinha antecedentes criminais, pelo menos não no Japão. Quanto à capacidade física, ele não era um fisiculturista. Ele era ágil. Ele escalou uma cerca e entrou por uma janela no segundo andar. Outras análises forenses indicaram que não havia uso de drogas, nada em seu sangue, nem mesmo um remédio para resfriado. Ele não fumava, nenhum vestígio de cigarro ou fumaça foi encontrado. Ele não bebeu nenhuma cerveja na geladeira, mas bebeu o chá de cevada, que é comum nas casas japonesas. Isso pode significar que ele estava confortável em uma casa japonesa. Do lado do pai dele, o DNA aponta para o leste asiático, comum no Japão, mas do lado da mãe,
o sudeste da Europa, possivelmente Mediterrâneo. Isso é raro no Japão. Então é possível que ele seja mestiço a um marcador paterno chamado OM134, que é encontrado em cerca de 1 em cada 5 coreanos, 1 em cada 10 chineses e apenas 1 em cada 33 japoneses. Por causa disso, a polícia japonesa até entrou em contato com a Interpol, pensando que talvez o assassino fosse estrangeiro ou tivesse deixado o país após o crime. No Japão, é proibido por lei usar DNA para determinar raça ou ascendência de suspeitos em casos criminais. Eles só podem usá-lo para confirmar relações familiares. Mesmo que os investigadores tenham uma boa noção da origem do assassino, legalmente, eles não podem fazer muito com essa informação. Recentemente, o apoio público tem crescido para mudar essa lei, pois ela pode ajudar finalmente a resolver este caso. Então, quais são as teorias? Há algumas teorias sobre o possível responsável, mas nenhuma é conclusiva. Apesar disso, veja as sugestões recebidas. À primeira vista, isso poderia ter sido um roubo, mas o detalhe é que não foi roubado muita coisa. Cerca de 150 a 200 mil ienes estavam faltando. Isso equivale a cerca de 1.500 dólares americanos. Mas coisas muito mais valiosas foram deixadas intactas. Ouro, livros bancários, cartões de dinheiro, até o computador ainda estava lá. Porque o assassino ficou por tanto tempo e não levou nada. Isso não é um arrombamento e roubo. Isso é outra coisa. Portanto, roubo não faz sentido. Poderia ser alguém com rancor? Talvez um skatista ou um ex-aluno da Yasuko. Esta tem um pouco mais de peso. Veja, bem atrás da casa havia um parque de skate. Ele vinha causando barulho e problemas. Mikio, marido de Yasuko, havia discutido com os skatistas locais poucos dias antes dos assassinatos. Mais preocupante ainda, ele pode ter entrado em conflito com membros de uma gangue local. A mãe de Yasuko recordou que a filha disse algo estranho por telefone antes dos assassinatos. Você pode 19 horas para esse tipo de assunto? Como se alguém estivesse pressionando ela, como se alguém estivesse observando, e então tem isso. Naquele verão, gatos mutilados surgiram no Parque Soshigaya, próximo. Caudas cortadas, peles descascadas, coisas doentias. E ocorreu de novo, momentos antes das mortes. Comportamento típico de escalada. A polícia considerou essa teoria. O cachecol, a pochete, o marcador de texto, o colônia, tudo apontava para um jovem, talvez um skatista. Até o estilo de moda e o DNA do assassino sugeriam alguém por volta dessa idade. Yasuko também teria mencionado um carro suspeito estacionado em frente à casa deles no Natal, dias antes do ocorrido. Pode ser coincidência ou sinal de alerta. O problema é que a polícia não conseguiu conectar ninguém do cenário local de skate ao crime. E Mikio, ele mantinha um diário sem mencionar problemas com ninguém. Então essa teoria parece próxima, mas ainda não está lá. Então há outra teoria em um fórum de discussão chamado Tuchan. Um homem postando sob o nome Kuromutsu começou a deixar mensagens crípticas e horríveis. Para contextualizar, Tuchan é o fórum sem restrições do Japão. Ele hospedou desde conversas provocativas até crimes reais. No massacre de Akihabara, o assassino postou seu plano ao vivo no Tuchan antes de matar 7 pessoas. Kuromitsu afirmou ser um jovem de 13 anos que torturava animais desde os 3 anos. Ele falava sobre matar gatos, cachorros, até mesmo ratos, e queria se formar para matar humanos. Ele afirmou que famílias felizes o irritavam. Ele queria acabar com elas. Uma postagem deu um horário e data exatos, 31 de dezembro, às 11h59 da noite, um dia após a noite em que os Miyazawa foram mortos. Kuromitsu continuou postando após os assassinatos. Ele afirmou que fez isso, descreveu detalhes que correspondiam à cena como uma vítima agarrando a faca. Ele disse que se sentia eufórico com o medo, zombou dos policiais e afirmou que esperava ser pego. O problema é que nunca houve provas concretas. Não havia identidade real ou rastreamento de protocolo de internet. Poderia ter sido uma pessoa real ou apenas um troll doentio. Agora veja algo que talvez você não saiba.
Quando os Miyazawa se mudaram para a área em 1991, eles integraram um bairro movimentado. Mais de 200 casas lotavam a área. A própria casa deles era modesta, um pouco apertada, e dava para uma área de lazer infantil, chamada Parque do Trem Chuchu. Mas com o tempo, a cidade planejou expandir o Parque Soshigaya. As famílias começaram a vender e a se mudar. Até o final de 2000, restavam apenas 4 casas. Uma delas, bem ao lado, pertencia à irmã mais velha de Yasuko, Anne. A mãe delas morava lá na maior parte do tempo. Anne voltou recentemente da Inglaterra com o filho, enquanto o marido permaneceu no exterior. Ambas as famílias concordaram em vender suas terras e se mudar até março de 2001. Mas Yasuko hesitou, sobretudo por causa de seu filho Rei, que tinha um transtorno de desenvolvimento. Para não interromper sua rotina, eles permaneceram a apenas 3 meses de um novo começo. E então, a teoria do assassino coreano. Essa é um tanto incomum. Há um livro chamado O Assassinato da Família Satagaya, Novas Verdades 15 anos depois, escrito por Fumiya Ichihashi, exceto que ninguém sabe quem é Ichihashi. Nele, o autor afirma que o assassino era um homem usando o nome Lee In-un, um ex-soldado coreano, e o mentor, um suposto líder religioso em Tóquio, chamado Kanada Hichimichi, também um pseudônimo. De acordo com o livro, ele estava falido e queria o pagamento pela realocação da terra de Miyazawa. Ele teria explorado a deficiência de Rei como parte do mesmo esquema perverso. Lee, seu seguidor fiel, cometeu os homicídios. Alega-se até que especuladores imobiliários obscuros estavam envolvidos. Mas aqui está o problema, não há nenhuma evidência concreta para isso. No Japão, estrangeiros devem fornecer impressões digitais ao chegarem no país. Se Lee veio legalmente, suas impressões digitais constariam no sistema. O Japão contatou a Coreia do Sul, pois elas não estavam presentes. As autoridades lá verificaram seu próprio banco de dados. Nada correspondia. Portanto, a maioria considerou essa teoria infundada e ofensiva. Muitos, especialmente na comunidade sul-coreana, viram isso como bode expiatório sem provas, a última e mais credível teoria. Depois de vasculhar várias fontes no Japão, Coreia e inglês, um nome continuava aparecendo: Nick Obergon. Ele é um autor e jornalista que investigou o caso Setagaya em profundidade. Ele entrevistou pessoas ligadas a isso, vasculhou seus arquivos e, segundo ele, essa próxima teoria pode ser afinal que faz sentido. A conexão militar dos Estados Unidos da América Base Aérea de Edwards, Yokota e muito mais. Um dos detalhes mais intrigantes deste caso se resume a algo completamente comum: areia. Sim, areia. Grãos dela foram achados na bolsa de cintura do assassino. A perícia rastreou parte dela até a base aérea de Edwards, uma grande instalação militar dos Estados Unidos da América, no deserto de Mojave, Califórnia. Isso por si só já era desconcertante, mas não parou por aí. Outra amostra foi correspondida à península de Moira, uma região costeira a sudoeste de Tóquio. Essa combinação apontava para alguém que esteve fisicamente em ambos os lugares, alguém que atravessou continentes. Obergon seguiu o rastro e descobriu uma conexão surpreendente: transferências militares entre Edwards e a base aérea de Yokota, no Japão, são rotina, na verdade. Uma das rotas de rotação mais comuns para militares americanos. E Yokota, essa base, fica a apenas 42 quilômetros da casa da família Miyazawa, em Setagaya, uma rápida viagem de carro, praticamente na vizinhança. Agora adicione a isso o perfil forense. O assassino tinha ascendência mista, o que significa que ele não era japonês ou pelo menos não estava registrado como morador no Japão. Havia algo mais também. Investigadores suspeitam que o assassino teve treinamento militar devido à precisão do crime. Ele escalou uma cerca, entrou por uma janela do 2º andar e passou horas dentro sem que ninguém notasse. Ele dobrou suas roupas antes de sair, movendo-se como alguém treinado para operar em silêncio. Seu ataque foi cruel, mas assustadoramente controlado.
Em seu podcast, Sem Rosto, Obregon se aprofunda nesta linha de investigação. A polícia japonesa... Você já verificou as digitais nos registros militares americanos? Até hoje não há resposta. Se não o fizeram, isso pode ter sido o maior engano em todo este caso. Então aqui estamos diante de uma cena de crime repleta de detalhes, com evidências peculiares espalhadas e teorias que se ramificam em várias direções. Mas essa ligação com o exército dos Estados Unidos da América pode ser o mais próximo que já chegamos da verdade. Um homem que cruzou oceanos deixou para trás grãos de areia de dois mundos diferentes e desapareceu. E depois de todos esses anos, ainda não sabemos quem ele é. Em dezembro de 2024, 24 anos após os assassinatos, um documentário japonês reacendeu o interesse no caso ao destacar uma possibilidade arrepiante: a previsão facial genética. Por décadas, o DNA tem sido usado na justiça criminal para identificar suspeitos ou inocentar pessoas falsamente acusadas. Agora, uma tecnologia chamada fenotipagem de DNA pode levar a análise da cena do crime a outro nível. Na criação de perfis de DNA, que os investigadores usam há anos, eles tentam combinar o DNA de uma cena de crime com os registros que já possuem em seu sistema. Com a nova tecnologia, as informações genéticas não requerem correspondência ou comparação. Ela usa o próprio DNA para prever como alguém poderia aparecer. Este conceito foi introduzido ao público japonês por Nick Obregon, mas agora era um programa de televisão nacional que destacava casos reais nos Estados Unidos da América, onde assassinos foram identificados usando fenotipagem de DNA avançada, uma técnica que constrói um retrato falado preciso a partir do DNA de um suspeito. Eles mostraram painéis lado a lado, um com a imagem prevista, o outro com a pessoa real presa, meses ou anos depois. Em muitos casos, a semelhança era quase exata. Na vanguarda desta tecnologia está a Parabon Nanolabs, uma empresa americana por trás do serviço de análise de DNA Snapshot. O Snapshot prevê características físicas como tom de pele, cor dos olhos, tipo de cabelo e estrutura óssea facial ao analisar material genético. Foi usado em mais de 200 casos e funciona. A mensagem estava clara. O Japão já tinha o DNA do assassino. Se a lei permitisse, eles poderiam gerar um rosto, e se essas leis alguma vez mudarem, podemos finalmente ver o rosto da pessoa. E pela primeira vez em quase um quarto de século, o assassino sem rosto da família Miyazawa finalmente poderia ter um nome. Eu sou Victor, e isso é Anatomia do Crime. Curta, inscreva-se e compartilhe essa história. Confira nossa playlist com todos os casos na tela. Até a próxima, cuide-se.